Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Negociei. Hoje vamos falar sobre a crise de 1929. Quinta-feira, dia 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York sofreu uma grande queda, iniciando um pânico generalizado dos investidores dessa época e também os bancos. Com essa crise iniciou-se a maior crise econômica do século XX, que afetou os Estados Unidos e toda a economia mundial, por incrível que pareça. Quando a Primeira Guerra Mundial teve seu fim em 1918, os Estados Unidos estavam bem otimistas. Eles pensavam que seria uma época de paz e prosperidade. E na década de 1920, conhecida como Loucos Anos 20, houve mudanças na moda, na arte, e mulheres já podiam votar e um crescimento econômico muito alto. Antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já eram a maior potência mundial, e com o final dela a diferença era muito maior. A guerra destruiu diversos países europeus. Como os Estados Unidos ficam milhares de quilômetros da Europa, ele não teve nada do seu território destruído. Dos 17 milhões de mortos na Primeira Guerra, a maioria eram europeus e, pasmem, apenas 100 mil americanos morreram na Primeira Guerra Mundial. Na década 1920, a Bolsa de Valores de Nova York se torna principal centro financeiro de diversos países. Mas no cenário político, os Estados Unidos adotam uma política isolacionista e não queriam entrar na Liga das Nações, mas existia uma ideia que Estados Unidos eram protagonistas econômicos e as potências da Europa que venceram a guerra eram protagonistas internacionalmente, um erro de contradição que cresceria como uma bola de neve. Mas em muitos aspectos a origem da crise era porque a economia dos Estados Unidos era a que mais crescia no mundo, pode acreditar. Importando commodities, mas Estados Unidos produziam principalmente para seu próprio mercado interno e se isolar do mercado internacional, e a Europa estava destruída por causa da guerra, ou seja, não era consumidora dos Estados Unidos nem concorrente. Mas dois fenômenos ocorreram para a crise de 29. A reconstrução da Europa. Os países europeus estabilizaram suas economias, e além disso a popularização de novas tecnologias causou um aumento de produtividade que aumentou o desemprego das pessoas que viviam nos campos rurais. Mas por causa da guerra se criou uma euforia econômica. O mercado de ações nos Estados Unidos não parava de crescer com especulações, e as pessoas pegavam empréstimo para comprar ações, sempre achando que elas iriam crescer indefinidamente. A economia dos Estados Unidos era alimentada por crédito barato, incentivando o consumo interno do país e diminuição do internacional. Acreditem, eram tantos empréstimos que as pessoas faziam que a soma das dívidas dava um valor total maior do que todo o dinheiro circulando na economia dos Estados Unidos. Bancos de pequeno porte no começo da década já estavam falindo, principalmente os que davam crédito rural, já que a agricultura já não era tão lucrativa. Por pressão dos banqueiros, o Federal Reserve dos Estados Unidos aumentou os juros em agosto de 1929. O efeito dominó fez com que tudo simplesmente desmoronasse em outubro de 1929, e isso desencadeou a Grande Depressão, que teve problemas sociais e humanitários. O PIB dos Estados Unidos caiu para metade do que era antes da crise. Mais de 5 mil bancos declararam falência. O desemprego atingiu 15 milhões de pessoas. Milhões de pessoas migraram em busca de melhores condições de vida, causando uma crise urbana e deflação rural. A crise de 1929 foi um divisor no século XX. O protecionismo comercial cresceu, a criação de novas tarifas com a intenção de proteger a economia foram criadas, mas que na verdade pioraram a crise, já que diminuíram as exportações em vários lugares do mundo. Ganharam força ideias nacionalistas na economia. A crise proporcionou uma profunda mudança no país que possibilitou que Roosevelt fosse eleito. É uma longa história. Obrigado por ter assistido. Se você chegou aqui, deixe seu like e compartilhe. Essa é apenas a primeira parte. Se inscreva para receber todas as notificações. Muito obrigado.